vamos falar sobre aspectos na medicina, né? Vamos falar sobre Esculápio. Esculápio era um filósofo e médico grego, né? E nasceu no século VI a.C., né? Esculápio, ele tinha 3 filhas, né? Uma Panaceia, outra Laso, cada uma tinha uma missão, né? Mas vamos falar sobre Ígia, né? Ígia era a filha que cuidava da limpeza, da higiene, né? Muitos falam Igeia, né? Eu gosto de falar Ígia, em grego, né? A pronúncia seria Ígia, é um paroxítono. Então, a palavra higiene surge de Ígia. Era uma filha que cuidava da limpeza, da higiene, porque as pessoas iam para os templos e ali ficavam em jejum durante 2, 3 dias, tomavam banhos, né, de óleos, porque Esculápio era considerado o deus da medicina e a cura era pela fé, entendeu? Mas, tempos depois, aparece quem? Hipócrates, o pai da medicina. Esse não. Esse partiu para a experiência. E é a medicina que se pratica até hoje. Apesar de que na OMS você tem o bastão de Esculápio. Porque o Esculápio também contribuiu para a cura, né? Só que era uma cura pela fé, né? Através de banhos, né? Jejum, alguns remedinhos e tal. Mas Esculápio não era um médico que acreditava na experiência, né? Ele acreditava na fé, né? E Hipócrates revolucionou a medicina. Hipócrates dizia o seguinte, que o alimento é o remédio, e que o remédio é o alimento. O Esculápio não fazia isso, fazia o jejum, mas não pregava que uma pessoa que se alimenta corretamente, né, ela terá uma vida saudável. Porque os pilares da saúde, nós temos o alimento, o sono, não é? Uma boa saúde mental e circular. Circular, o que eu digo? Exercícios, andar, caminhar, tá entendendo? Porque isso forma os pilares da saúde. Isso tem que ser feito. Então, às vezes eu vejo pessoas assim, eu não gosto de azeitona, eu não gosto de azeite, eu sou muito chegada a azeite. Essas pessoas são extremamente ignorantes. Elas desconhecem que o azeite e a azeitona é um remédio. Não é apenas um alimento que elas adoram, sorvete gorduroso, né? Bolos açucarados, pudins açucarados, litros de Coca-Cola e de refrigerante. Elas adoram isso, essas pessoas. Isso vai repercutir na sua saúde. Vai destruir os pilares da saúde que eu cito. E o entendimento de Hipócrates, que é o pai da medicina, então todos nós médicos fazemos um juramento. E esse juramento é o juramento de Hipócrates, não é o de Esculápio, porque Hipócrates foi quem realmente lançou, né, a medicina. Na verdade, lançou a medicina no seu caráter experimental, nas experiências, nas análises e nas observações, que hoje ela se resume na anamnese do paciente. Hoje o paciente chega até você, médico, você vai fazer uma anamnese. Depois você vai perguntar o que ele está sentindo, né? Qual é a sua dieta, o que você come, o que você bebe, não é verdade? Por exemplo, muita gente toma café à noite na hora que vai dormir. Vai mijar, vai urinar a noite toda. Porque o café é diurético.
Aí ele vai excitar a bexiga e a bexiga, né, vai soltando ela, ainda mais quando o cara já tem uma certa idade, né? Onde a musculatura daquela região pélvica está enfraquecida. Não tem mais aquela pujança de aos 18, aos 25, aos 30. Já era. Então não pode tomar diuréticos à noite. E às vezes o cara vai para o médico, para o urologista, eu estou urinando muito à noite, mas às vezes ele tem que saber que ele toma diurético. O diurético pode ser até um remédio que ele está tomando, problemas cardíacos, né? E causa essa incontinência, né? De urgência, né? Incontinência de urgência. Está entendendo? De você ter que urinar toda hora. Então, meus amigos, não tome diuréticos à noite, porque senão você vai se levantar toda hora. Isso não é um problema de próstata. Pode ser, mas não é. Mas geralmente é isso aí. Então, essas pessoas têm que ter cultura. O médico, ele não é só médico. O médico é filósofo. Ele é historiador, doutrinador. Doutrinador para o bem, né? Não é você chegar, um curandeiro qualquer, dizer o seguinte: você está gripado, meu filho? Você tem que tomar um antiparasitário. Eu vi caras da saúde tomando ivermectina, cloroquina, porque um cara dizia que aquilo combate o vírus. Onde já se viu, em que literatura médica você encontra que um antiparasitário combate virose? Não existe isso. Mas no Brasil houve, né? E não se discute. Não se discute. Não se discute. O cara falou, está falado. É curandeiro, mas está falado. A medicina não é assim. A medicina, conforme eu falei, você tem a anamnese, né? Você pergunta o que o paciente está sentindo, solicita exames, vem os resultados, você analisa esses 3 elementos para fazer o diagnóstico e o tratamento. É assim que é feito. Curandeiro não sabe nada. Curandeiro é um impostor. Entendeu? Então, eu convido aos senhores a estudarem mais, né? A refletirem, e que o médico não é apenas um profissional da saúde, que você vai lá numa emergência, é internado, e você não consegue urinar, e o clínico que está lá não sabe colocar uma sonda. Aí tem que chamar o urologista de madrugada em casa, que leva 3, 4 horas para chegar. Mas aí aparece alguém da enfermagem: não, eu sei colocar a sonda. Mas lá atrás, todo cara que se formava, ele tinha que saber colocar uma sonda urinária. Tinha. Tá entendendo? E você vê aí agora o que tem aí. A turma não sabe. A turma não sabe. Mas eu digo uma coisa: se você for lá em Minas Gerais, a turma de lá sabe. Eu tenho certeza disso. Eu não sei nos outros estados, nem quero discutir os outros estados. Mas lá sabe. Entendeu? Lá o pessoal é muito sério. Eu estive lá, fiz uma pós-graduação em medicina intensiva. Eu fiquei realmente surpreso com a capacidade que eles têm. E outra coisa, eles são solidários. Né? São solidários. Stanilau Ponte Preta, lá em cima, deve estar pensando: eu errei quando falei dos mineiros sobre a solidariedade dos mineiros contra a doença. Então é isso, meu amigo. Hipócrates, o pai da medicina, ele dizia isso: o remédio é o alimento e o alimento é o remédio. Se você se alimenta mal, você vai sofrer as consequências. Por favor, bate lá no sininho, faz o like, se inscrevam, porque eu estou prestando um serviço para vocês. Tá? Eu estou sendo estimulado, porque de tanto ver besteiras por aí, eu passei a fazer
esse vídeo cotidianamente. Obrigado, boa tarde.